Bom dia, gente. Deixa eu ligar aqui de novo minha câmera, que minha internet estava instável. Vamos ver se segura agora. Bom dia, né? Todo mundo aí já chegando. Retomamos, né? Conseguimos configurar muita gente. Antes da gente seguir em frente, só reforçando, que os dispositivos a gente não conseguiu configurar hoje. A gente vai, na segunda-feira, a gente vai sentar de novo para fazer isso. Com o pessoal da FAO, eles têm mais experiência, eles entendem mais da tecnologia, eles vão ajudar a gente nesse processo. Então, a gente vai marcar com vocês, provavelmente, acho que de umas 10 da manhã, mas a gente confirma isso no grupo, porque eles estão em Roma, então eles são 4 horas a mais, então a gente tem que marcar no horário que eles consigam aí estar com a gente, né? Então, a gente confirma para vocês o horário direitinho lá no grupo, aí a gente precisa que vocês confirmem para a gente, nos digam quem são a pessoa, né, a organização e qual é o problema. A gente precisa passar isso para eles antes. Então, a gente precisa ter certeza quem vai estar, qual é a organização, qual é o problema que vocês não estão conseguindo baixar. E se quiser tirar print já do que está acontecendo, por exemplo, Jandira, já pode tirar um print desse que aparece o e-mail da Play Store, enfim, se vocês não conseguirem botar um e-mail e tal, manda para a gente já. A gente vai organizar isso e mandar para eles. A gente precisa de tudo isso. Tem que ser hoje, porque já é segunda-feira que a gente está marcando com eles, para vocês já poderem ir para campo. Tá? Isso é bem importante. A outra coisa é o seguinte, alguns avisos. Primeiro, vamos começar com a questão dos entrevistadores e entrevistadoras, né? A gente precisa ter o nome de todo mundo, os dados de todo mundo que vai ser entrevistador e entrevistadora. Porque a gente vai ver isso quando a gente for treinar agora, daqui a pouco. Quando a gente for preencher lá, a gente vai aparecer um lugar que vai colocar o nosso nome. Esse nome, ele já está automaticamente cadastrado. O pessoal da FAO cadastra. A gente está mandando tudo para eles e eles cadastram. Vai aparecer para vocês o nome da organização, para vocês confirmarem, e o nome da pessoa que está entrevistando. Aí vocês precisam marcar o nome da pessoa, entendeu? Então, por isso, a gente precisa saber antes quem são as pessoas. Eu estou dizendo isso porque tem gente nova aqui, tem gente que está saindo, tem gente que está entrando. A gente precisa saber exatamente quem são as pessoas. Ontem, na lista de presença, a gente já conseguiu pegar várias dessas informações. Mas tem alguns furos. E Dani vai falar agora com vocês para ver exatamente quem são, né? Quais são os probleminhas. Ela já está falando com algumas pessoas no privado, mas ela vai trazer algumas informações aí agora para a gente poder fechar essa parte. Vai lá, Dani. Oi, gente, bom dia. Então, como a Júlia disse, a maioria já foi sanada, então é só uma chamada para quem tiver agora assinar a lista. Quem já assinou não precisa assinar novamente, senão dá duplicidade aqui e é maior confusão. Mas as pessoas que não assinaram, da Mase, que estava inclusive ontem com a gente, que é José Almir, então se ele tiver aí, assina. A SPTA, Edson, também não assinou. Deixa eu ver. E do CERTA, Tiago, que também não assinou. Pronto, são essas pessoas. Eu vou colocar no chat e vou falar no particular com cada um com a lista também, para a gente poder... Com licença, quem assinou ontem, precisa assinar hoje? Isso que eu disse, quem assinou ontem não assina hoje. Só esse que eu falei agora, tá certo? E mesmo assim, ainda vou mandar no privado, mas se já puder assinar aqui no chat, porque é bom, porque eu sei que está tá acompanhando, inclusive, a capacitação, isso é importante. Pronto, era isso. Obrigada aí, Júlia. Ô, Dani, eu esqueci onde é que assina essa lista, como é que eu faço? Tá, eu vou botar o link. Quem está falando, desculpa? Almir. Almir, eu vou botar o link aqui no chat, no bate-papo. E se você não conseguir, você me avisa que eu já mando para você também no privado, no seu WhatsApp. Pronto, eu mando no WhatsApp. É só clicar no WhatsApp, ou no link que consegue. Só clicar no link e ele vai direto para o formulário. Então, pronto, beleza. Eu faço isso. Pode mandar no WhatsApp. Tá, joia. Gente, me dá assim, 10 minutinhos. Eu só estou tentando criar o link, porque para a gente poder passar para a etapa de testar, para quem não conseguir baixar o aplicativo, eu preciso criar um link. Então, deixa só eu criar esse link aqui rapidinho, aí a gente
Eu começo, tá? É bem rapidinho. Seguir. Vamos lá. Desculpa aí, a demora é só porque, né, para a gente conseguir fazer todo mundo. Então, antes da gente entrar nas coisas, né, retomando um pouco ontem, tem algumas informações também que a gente conversou com o pessoal da FAO ontem para passar para vocês. A gente... Microfone ligado, eu acho. A gente viu, né, o questionário, com todas as perguntas, já olhou também como era o aplicativo, mais ou menos, né, o questionário em papel, tudo. A gente tinha algumas informações para confirmar. E aí, a gente confirmou com o pessoal da FAO. Vou repassar aqui para vocês todas essas informações. De toda forma, depois a gente vai enviar todas essas dúvidas que foram surgindo, que a gente tirou com o pessoal da FAO também, que é importante. Uma dúvida que a gente tinha, que foi uma pessoa que perguntou no final, né? A maior parte já tinha saído, não sei se ela está aqui, acho que era Silvana o nome dela. Ela tinha perguntado sobre, por exemplo, antes, na primeira etapa da pesquisa, realmente a gente tinha um protocolo diferente. Então, a gente ia para campo, a gente encontrava o beneficiário original, né? Ia lá, o nome da pessoa que estava, né? Quem estava na primeira etapa, né? O nome da pessoa que estava na lista, a gente tentava encontrar ela a todo custo, mesmo que ela tivesse se mudado, se a gente conseguisse por telefone, a gente ia atrás de todo jeito tentar encontrar essa pessoa. Dessa vez a gente está fazendo de forma diferente, né? Não é essa pessoa principal que a gente vai encontrar. Se a gente for atrás dela e ela tiver ido para a cidade, a gente não vai procurar ela na cidade para fazer a entrevista com ela. Se ela tiver ido para a cidade, a gente vai ver quem ficou na casa, né? Seja da família dela, se não for da família dela, uma outra família que tiver, e se não tiver mais ninguém morando lá, então a gente não vai fazer entrevista. Né? Ninguém morando que trabalha com agricultura e tal. O que é que isso significa? Significa que é possível, muito possível, que uma pessoa da primeira etapa que a gente fez, que era a beneficiária original, que a gente conseguiu encontrar, que tinha se mudado, que estava morando na cidade, a gente achou ela e conseguiu fazer entrevista com ela, nessa etapa, se ela continuar morando na cidade, a gente não vai fazer a entrevista com ela. A gente vai fazer a entrevista com quem está na casa. Entendeu? Então, vai ficar diferente mesmo. A beneficiária original foi morar na cidade, a família dela ficou na casa. A gente vai fazer com a família dela, com o adulto responsável da família, né, acima de 15 anos. A gente vai fazer com essa pessoa, responsável pelas atividades domésticas, ou atividades agrícolas, certo? Então, essa é uma mudança. Então, no caso, supomos que Dona Maria era a que foi entrevistada na primeira etapa, e Maria foi para a cidade. Vendeu a propriedade, quem comprou foi João. João não é beneficiário de nenhum desses programas, mas está na casa.
Aí ele será o entrevistado. Isso, exatamente. Se ela saiu, está morando na cidade, foi ali a família dela todinha para a cidade, aí agora tem outra pessoa que está na casa, mesmo que ela não seja mais beneficiária do Tom Mais 2, mas ela está na casa, está com a cisterna, está cuidando da propriedade, enfim, está fazendo, né, tudo lá. Realmente trabalha com agricultura, seja a agricultura plantar, criar animal, peixe, enfim, o que for, mas trabalha com isso, então a gente vai fazer a entrevista com essa família que está na propriedade e que é a pessoa responsável pelo agroecossistema. Aí, com relação aí o código, aquele código, como é que fica? É o mesmo código de Maria. Você vai colocar lá o código. Aí, quando você Só colocar o muda código... Certo. Aí muda o Quando nome. você colocar o código... Isso, mas veja, quando você colocar o código, ele vai pegar essas informações que já estão pré-carregadas na primeira etapa, ele vai botar lá. Você está entrevistando Maria? E você vai dizer não. Na verdade, ele vai fazer várias etapas de pergunta. Ele vai perguntar se você está entrevistando Maria, você vai dizer não. Aí ele vai perguntar quem é que você está entrevistando. Você vai colocar o nome e o sobrenome da nova pessoa. No caso, aí daí para frente, o formulário ele mesmo já guia, certo? Ok. Ele vai lhe guiar, exatamente. Ele vai perguntar se você... né, o que é que aconteceu? Se Maria migrou, aí você vai dizer que ela migrou, toda a família migrou. Aí você vai dizer para onde migrou, quanto tempo migrou, por que migrou. Né? Você vai colocar as informações. Aí vai perguntar, outra família está aí? Aí você vai dizer, sim, outra família está aqui. Você consegue fazer a entrevista com ela? Consigo. Aí você continua fazendo a entrevista com outra pessoa. O formulário vai guiar você, sem problema. Tassiana. Ô, Júlia, eu tenho uma dúvida com relação ao QR Code. Toda vez que a gente for iniciar uma nova entrevista, a gente tem que escanear ele para acessar o aplicativo? O QR Code é para configurar o aplicativo. Uma vez que a gente esteja com o aplicativo configurado, está feito, entendeu? Entendi. A única coisa que a gente vai precisar fazer quando for visitar, quando for entrevistar, é abrir um novo formulário em branco. Tá. A única coisa é, esse processo de carregar um novo formulário em branco, a gente provavelmente vai fazer na segunda-feira de novo, antes de começar as entrevistas, todo mundo, porque a gente pode ter uma nova versão, né, que a FAO vai finalizar, e aí a gente vai ter uma versão atualizada dele. Mas a gente não vai precisar nem ficar fazendo carregamento de formulário, não. Em branco, não. A única coisa que a gente vai ter que estar fazendo é abrir o novo formulário em branco. Ok, entendi. Tá? Outra informação que a FAO... Na informação não, mas só quero que eu me dê uma olhadinha no bate-papo dele, no privado aqui do grupo mesmo. Só isso. Manda no WhatsApp, Dani, eu acho que é melhor. O problema é isso, eu estou sem Júlia. Eu vou mandar, eu vou olhar. Eu passo para você, rapidamente. Júlia, se for entrar em outro dispositivo, aí tem que entrar pelo QR Code, não é isso? Se for entrar por outro dispositivo, tem que fazer todo o processo novamente. Por isso que a gente está falando de configurar os dispositivos aqui, e se for entrar em outro dispositivo, é bom falar com a gente, para a gente fazer todo esse acompanhamento e configurar. Não sei quem foi que perguntou que eu não estava olhando, mas isso. Não tem problema, não, Daiane. Não tem problema, não. Pode fazer em outro dispositivo, não vou, mas aí vai ter que baixar o aplicativo, configurar o aplicativo, carregar o formulário, fazer tudo isso. Mas é possível fazer sim. Vocês podem ir falando com a gente ao longo da semana e tal. Se no meio da semana vocês conseguem um novo dispositivo, falar com a gente auxilia vocês nesse processo, sem problema nenhum. Outra informação, cadê? Da FAO. A gente perguntou também, uma pergunta que Silvana também fez para a gente, se, por exemplo, na primeira etapa, a gente conseguia ir na casa de uma família, aí vamos dizer que a gente chegava lá para entrevistar uma pessoa e quando via, tinha um outro beneficiário que também seria entrevistado, que está ali, outra comunidade que está ali, né? Só que dessa vez a gente não vai poder fazer a entrevista com as duas pessoas ali. A gente vai ter que entrevistar o da casa, que a gente tem que tirar o GPS. A gente vai ter que entrevistar na casa da família mesmo, né? Na casa do beneficiário, da beneficiária. Então, a gente faz ali no lugar, a gente faz a entrevista com a pessoa, já aproveita e marca com ela. Se for não muito longe, a gente já pode até... Quem aqui está com o microfone aberto? A gente já pode até ir... A gente já pode até ir à casa da pessoa, né? Na hora, não, segura aí, se afasta, né? Porque é importante que os dois beneficiários não estejam juntos na hora da entrevista, de jeito nenhum, para não influenciar a resposta um do outro.
A gente se afasta, faz a entrevista só com o beneficiário, já diz, segura aí, a gente já vai ali. Eu lembro que no P1 mais 2 a gente fazia muito isso, quando ia para campo. Então, às vezes, vamos na casa, porque tem que olhar a cisterna, né? Então, a gente entrevistava um, já ia na casa do outro, enfim. A gente faz nesse sentido. A casa estava fechada, a Petrina morava lá. Eu estava trabalhando na sede do município em casa de família. Então, a gente foi lá e realizou a entrevista. Se a pessoa, ela continua morando na casa, continua no agroecossistema, então ela é a pessoa que vai ser entrevistada, Silvana. Não é outra pessoa, não. Se ela, tipo, não se mudou, porque nesse caso ela não migrou, ela não se mudou, entendeu? Ela continua na casa, ela continua na propriedade. Nesse caso, eu vejo duas possibilidades, né? Você provavelmente vai entrevistar ela, porque ela vai ser enfim, ela é a beneficiária, né, que estava vivendo na casa. Para entrevistar ela, tem duas opções. A primeira opção é que ela não esteja, que ela, mesmo trabalhando fora, ela ainda assim trabalhe na agricultura, né? E produza no final de semana, enfim. Pode ser que ela não trabalhe na agricultura. Eu tenho uma dúvida que seria o seguinte, por exemplo, essa pessoa que mora na casa, né, que foi construída a cisterna, a família dela mora com ela? Uma outra pessoa que seria responsável pelo agroecossistema ou ela é a pessoa mesmo, né? Porque é uma coisa que eu posso perguntar para a FAO para confirmar com vocês. Se, por exemplo, nesse caso, vamos dizer, Maria e José moram lá no agroecossistema, onde foi construída a cisterna, estão produzindo, não sei o que lá. Só que Maria trabalha fora, né? Constantemente, ela vai para a cidade, trabalha fora e volta toda noite. E aí José ficou na casa e agora ele é o responsável pela produção, né? Pelas atividades agrícolas. A gente pode perguntar para a FAO se nesse caso é mais importante a gente fazer com Maria, que é a beneficiária titular, ou se a gente faz com José. Eu acredito que a gente vai fazer com Maria, ainda assim. Mas eu posso confirmar com ela a mora só. Então, é ela mesma que a gente vai fazer a entrevista, com Maria. Vou perguntar para a FAO de todo jeito se numa situação como essa a gente teria que fazer com Maria ou com José. Mas, nesse caso, que Maria mora sozinha e trabalha fora, a entrevista vai ser realizada com ela. Se, por acaso, quando chegar na hora de você participar, né, você realiza alguma atividade agrícola, ela disser que não, então, não. A entrevista vai se encerrar nesse momento, não vai continuar. Se por acaso ela faz, sim, alguma atividade agrícola, mesmo que seja pouca coisa e tal, então a entrevista continua. Matheus, mas a ideia é coletar a coordenada geográfica direto no aplicativo. Não é para pegar um outro aplicativo e pegar a coordenada e escrever manualmente, não. A ideia é que a gente pega a coordenada geográfica dentro do aplicativo. No final, ele vai aparecer e a gente faz automaticamente, offline, tranquilamente. Acho que ele falou para o caso de ser manual, ser no papel. Se for no papel, aí beleza, realmente, seria ótimo se conseguisse pegar a coordenada no papel. Perfeito, ótimo, valeu. Depois tu passa o nome direitinho, aí a gente compartilha com todo mundo. Mais uma coisa que a gente perguntou para a FAO, tinham perguntado para a gente se os formulários finalizados, eles ainda seriam editados. Sim, eles ainda podem ser editados. Apenas quando a gente envia é que a gente não pode mais editar. Mas até o momento de enviar, a gente pode editar os formulários, mesmo que a gente tenha marcado como finalizado. E é isso. É isso. Almi, vai lá. Ô, Júlia, ontem fizeram essas perguntas, mas eu não entendi direito. Esse negócio das coordenadas que você fala aí, vai ter que tirar todas as pessoas que a gente vai fazer a pesquisa, vai ter que tirar o GPS novamente, com aquele aparelhozinho do GPS mesmo, ou no celular? Não. A gente, no próprio aplicativo, no Kobo lá, quando tu estiver fazendo, a gente já vai conseguir diretamente. Entendesse? Na hora que tu tiver com o aplicativo... Mesmo sem internet? Mesmo sem internet, offline. Tu sai da casa, depois é no final da entrevista. Já fez todas as perguntas tal, aí vai aparecer para tirar a coordenada geográfica. Aí tu vai tirar a coordenada, aí tu sai da casa, tem outro aparelho, é no celular mesmo, dentro do que tu já vai estar fazendo. A única coisa que a gente pede é que tu saia da casa, né, para não ter muita interferência assim do telhado, cuidado com a árvore. E aí pronto, ele já faz diretamente, você não vai precisar, você manda, né, fazer e ele faz. Não precisa de outro aparelho, não precisa de internet, não precisa de nada. Tranquilo. E Só Dani, tem que aí pedir para ele parar, né? Porque ele não para, ele fica procurando, logo quando completar, parar, e aí ele capta. Ô, Dani, aí chegou a minha assinatura. Vou olhar, Vicente.
Mas se você finalizou, chegou, com certeza. Mas eu vou olhar. Ô, Júlia, Oi. essas coordenadas do GPS é para identificar a comunidade, a comunidade que a gente está localizada naquele momento? O GPS, ele marca o ponto que você está, entendeu? Então, tipo, é onde está a família, né? O beneficiário que está sendo entrevistado. Então, a gente consegue, por exemplo, depois olhar no mapa, ver onde é que estão as famílias, né? Consegue visualizar, por exemplo, ver que interessante para a pesquisa, né? A gente consegue, além das informações de estado, a gente consegue visualizar o mapa, tipo, onde estão espalhadas essas famílias, né? Essa amostra que a gente coletou. Então, serve para isso. E aí, mais alguma pergunta? Assim, em todos os cantos, será que consegue essas coordenadas? Porque a gente sabe que tem canto que é de morro, assim, tem algumas montanhas, então pode ser que influencie a não pegar, né? Pega, mulher, porque a coordenada, ela é por satélite. Então, cada lá que está no espaço. Então, assim, até mais alto, melhor, entendeu? Porque mais perto. O que é ruim para a coordenada geográfica, para conseguir, é se tiver muita coisa cobrindo o céu, porque justamente não consegue chegar lá, o sinal, né? Se conectar direto lá com o satélite que está lá no espaço. Então, tipo, se tiver árvore, muita árvore, um lugar mais de floresta, tenta ir para um lugar que esteja mais limpo, não esteja dentro da casa, o teto e tal. Mas ele pega. O que pode acontecer, se tiver muita interferência, muita árvore e tal, ele vai dar uma margem de erro, digamos assim. Ele dá uma margem de erro, que ele chama de precisão no aplicativo. É a quantidade de metros que pode estar. Pode ser que eu estou aqui, eu vou tirar o ponto. Se tiver muita interferência, vai dizer que a margem de erro é, sei lá, 300 metros, entendeu? Então, pode ser que esteja muito distante. O ideal é que essa margem aí, essa precisão, ela seja a menor possível, porque aí, tipo, sei lá, 10 metros significa que está próximo, né? Então, o que pode acontecer é isso. Mas, assim, se você estiver lá e não conseguir de jeito nenhum tirar a coordenada, deu ruim, deu erro, a gente consegue avançar sem a coordenada. Então, não seria um problema para você finalizar a entrevista. De toda forma, mas vai ser difícil dar erro. Eu acho que a gente consegue sim. Certo. Bom, massa. Então é o seguinte, gente, vamos lá, né, para a gente fazer Júlia, só antes de prosseguir, por favor. É um caso bem específico aqui. Beneficiários, a gente constrói a tecnologia, colocado lá um GPS, tal, coordenado. E nem sempre é ao lado da casa. Por exemplo, tem um carro de barreira trincheira que é a uma certa distância. Eu tenho beneficiários que vão estar aqui nessa lista que foram de barreira trincheira. A entrevista vai ser na casa, não vai ser no barreiro. Tem algum problema em relação a isso? Nenhum. A gente não quer saber o ponto da tecnologia. A pesquisa não é sobre a tecnologia. A pesquisa é sobre as famílias, sobre os agricultores e agricultoras. Então, o que importa é a gente tirar ali na casa, onde a gente fizer a entrevista. Não precisa ninguém deslocar 1, 2, 3 quilômetros para ir para a barreira trincheira, não. Pode tirar o ponto ali mesmo. É tranquilo. Beleza. Compreendi. Júlia. Oi. Na situação, assim, se a gente encontrar o beneficiário em outro local, às vezes a família tem 2 locais de trabalho, certo? Ela tem a propriedade dela e exerce atividade em outra propriedade também. A gente pode tirar o ponto de GPS onde fizer a pesquisa? Se for lá na outra propriedade que não é a dela? Eu estava pensando exatamente isso. Eu estava pensando no caso da menina que trabalha na cidade, que muito provavelmente vai ser entrevistada na cidade, né? Eu vou confirmar, mas acredito que sim. A resposta, a princípio, é sim. A gente vai tirar o ponto onde a gente fizer a entrevista. A gente vai informar para eles que vão ter casos que a pessoa foi entrevistada sem ser na propriedade, seja na cidade. Talvez o que seria interessante nesses casos, Matheus, a gente colocar no final da entrevista, lá no fim, a gente tem uma parte de comentários, né? Que a gente pode botar qualquer coisa, assim, né? Que seja diferente, minimamente diferente, a gente pode botar nessa parte de comentários. Num caso como esse, a gente pode botar, né? A entrevista foi realizada numa propriedade que o beneficiário trabalha durante o dia e foi tirado o ponto de GPS aí. A entrevista foi realizada no local de trabalho,
turno da proprietária, da beneficiária, e que é na sede do município. A gente pode sempre botar essas informações que eu acho que são válidas, né, para o pessoal saber, mas a gente tira o ponto de GPS onde está, né? Não tem condições da gente se deslocar para tirar um ponto de GPS, a gente, né, nesse tempo que a gente tem. Eu já vou informar a FAO sobre esse aspecto. Porque na outra etapa que teve casos que a entrevista foi feita com o beneficiário, ele não estava na casa, por exemplo, estava trabalhando, fazendo a prestação de serviço na propriedade de outra pessoa. A gente foi lá e fez a entrevista. Eu acho que isso vai acontecer de novo, é muito provável, né? As pessoas não ficam em casa o dia inteiro. Então, eu já vou informar para eles que isso acontece e a gente sempre bota nos comentários, né? Quando a gente fizer em algum outro lugar, informando, eles também já vão saber essa informação, mais tranquilamente. Então, uma pergunta? Oi, Júlio, eu tenho uma pergunta. Bom dia, Diga lá. pessoal, a todos e todas. Veja só, eu participei da outra pesquisa, certo? E em uma comunidade, a liderança reuniu o pessoal na sede da associação. Claro, eu fiz individual, certo? Pessoa a pessoa, certo? Mas foi no mesmo local. Caso eles queiram se organizar da mesma forma, como é que a gente faria essa questão do GPS? Não seria casa a casa, seria o mesmo local. A ideia dessa vez é a gente ir casa a casa. A gente não fazer no mesmo local. Justamente porque a gente precisa tirar os pontos de GPS. Então, uma coisa é uma pessoa que nunca vai estar em casa porque ela trabalha em algum lugar específico, então realmente a gente não tem o que fazer. Mas não vai tirar a pessoa do trabalho dela, ela ir para casa para a gente fazer a entrevista, né? Não teria sentido. Mas nesse caso, assim, aí a gente conversa com eles para que a gente não faça assim, não faça todo mundo na mesma associação. A gente vá casa a casa da pessoa. E aí tira os pontos de GPS. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado de juntar o povo, porque é preciso ter um lugar tranquilo, é preciso que as pessoas façam a entrevista sem serem influenciadas por outras pessoas, sem que outras pessoas estejam muito próximas, né? Porque isso muda muito a resposta das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de fazer coletivamente essas entrevistas. Também tem a questão da pandemia, né? Que aí Ainda tem isso. reuniu o pessoal. Fica um pouco complicado também. Verdade, Matheus, ainda tem a questão da pandemia. Qualquer tu tinha aberto o microfone, não sei se tu vai querer falar. Se tu estiver falando com a gente, tá sem microfone, tem que ligar o microfone. Certo. Ouvindo agora? Estamos sim. Tá. Não, é que no momento anterior você disse que a pessoa que não estiver na casa, se ela mudar para a cidade, e alguém, vamos dizer assim, o original, a pessoa originária da pesquisa anterior, mudar para a cidade, aí se entrevista as pessoas que estão lá, da família. Não é isso? Isso. Mas agora, se essa pessoa tiver trabalhando na cidade, residindo na roça, na mesma casa, a gente pode entrevistá-la na cidade. É isso? Porque nesse caso, essa pessoa ela não migrou, né? Ela continua vivendo na mesma casa, só que ela trabalha, inclusive tem uma parte da pesquisa que a gente vai perguntar sobre isso, né? Sobre rendas que não são relacionadas à produção. Ela trabalha na cidade, mas ela continua vivendo na mesma casa, no mesmo lugar. Ela não migrou, ela mora lá, porque ela trabalha o dia inteiro na cidade. Então, para a gente conseguir realizar a entrevista com ela, a gente não vai conseguir realizar na casa da pessoa, né? A gente vai ter que ir atrás dela onde ela estiver, né? Na cidade, eu entendo que é a sede do município, que não é uma coisa tão distante, né? Coisa próxima, se ela volta todos os dias para casa. E a outra coisa é se o GPS vai ser do local onde a pessoa será entrevistada, por exemplo, na cidade ou na casa onde ela mora. Ainda isso É exatamente isso. Então, exatamente isso que eu falei com o Matheus. Eu vou confirmar essa informação com a FAO, mas, a princípio, é onde você for realizar a entrevista com ela na cidade. Porque, nesse caso, não tem, primeiro que não tem como você tirar a pessoa do trabalho dela e levar ela para casa. É impossível, ela tem que continuar o trabalho dela, né? A pessoa nunca vai topar fazer uma entrevista com a gente se a gente for mexer tanto assim na vida dela. E também não tem sentido você estar na cidade e ir para casa dela só para finalizar a entrevista ali com o GPS, né? Então, se isso for possível, se for bem pertinho, ótimo, beleza, para fazer isso. Se for distante, não tem condições. A ideia é que, nesse caso, a gente faça com a pessoa na cidade, a gente tira o ponto de GPS, mas a gente coloca um comentário no final, entendeu? Na parte que tem de comentários possíveis do entrevistador, da entrevistadora, a gente coloca lá.
a entrevista foi feita no lugar de trabalho diurno da pessoa, e é na cidade, não é na propriedade dela. E o ponto de GPS é da cidade, não é da propriedade. A gente deixa isso claro no comentário da entrevista. E aí eu vou dizer para a FAO que em alguns casos a gente vai ter que fazer assim, porque é o que dá para fazer. Não dá para ser isso que o colega tinha falado, de juntar todo mundo e tirar o ponto de GPS todo mundo ali. Isso aí não dá para fazer. Mas a pessoa que está trabalhando na cidade, a gente consegue fazer. Ou que está trabalhando em outra propriedade, né? Está fazendo uma diária em outra propriedade, a gente vai tirar o ponto da diária do lugar onde ele está fazendo a diária. E aí é isso. Só que sempre informar nos comentários. Certo, obrigado. Diz, Daiane. É assim, uma suposição. Quando a gente fez a pesquisa no ano 2020, as famílias, elas tipo, ainda se lembravam assim, mais ou menos do projeto da cisterna, aquela dinâmica que a gente teve, o processo todo de construção das cisternas, de reuniões e tudo mais. E elas aceitaram fazer a pesquisa, né? E se caso agora elas não aceitar a pessoa beneficiária, a original, né? Não aceitar porque acha que o tempo de entrevistas, reuniões, essas coisas assim já passou, e se recusar agora. Porque, né, já se passa quase 2 anos e às vezes as pessoas não dão mais importância para esse tipo de coisa, tá entendendo? Tipo assim, se caso acontecer isso. Veja, Daiane, seguinte, isso que você está falando reforça a importância que é o nosso contato inicial com as pessoas agora, né? O quão é importante a gente ir bem organizado, com todos os nossos materiais, a gente chegar lá, explicar muito bem explicado para as pessoas, que oi, eu sou aquela pessoa, não sei, né? Eu fui técnica do PU+2 até todos os anos, tudo bem, como é que você está? Se você não foi, né? Eu sou da organização tal, a gente estava aqui atuando naquela época, na construção das cisternas, a gente está fazendo uma pesquisa agora, junto com a FAO, que é uma organização das Nações Unidas, e a ASA, que é, né, a rede de articulação aí do semiárido, esses projetos e tal, e a gente está fazendo uma pesquisa para entender quais são os impactos do programa, da pandemia aí na vida dos agricultores e agricultoras familiares, uma pesquisa super importante para a gente coletar dados reais do nosso semiárido, que não vai trazer nenhum benefício, não é nenhum projeto, assim, não está ligado a nenhum governo, mas é uma pesquisa para a gente pegar informações e conseguir pensar melhores estratégias, quem sabe aí depois contribuir com, né, futuramente com possibilidades, estratégias, adaptação e tal. Você participou da primeira etapa, não topa participar da segunda. Enfim, explicar bem, né? Fazer esse papel aí muito tranquilamente, causar essa impressão inicial. A pessoa pode dizer, não estou muito querendo, aí você diz, poxa, é tão importante, a sua participação é essencial, os dados são confidenciais, ninguém nunca vai saber as suas respostas e tal. Sim, a gente pode tentar conversar com a pessoa, né? Se a pessoa disser, eu não quero e acabou, ela não quer e acabou, ela tem todo o direito de não querer fazer. Se ela disser, não vou fazer, já foi, já deu a época, nem a pau, pronto. No final. A gente não vai continuar, a gente vai dizer, não, tudo bem, obrigada de toda forma por me escutar e tal. E aí você vai no formulário, você vai colocar lá o código dessa pessoa, da família. Você vai colocar o código dessa família lá, e aí vai aparecer o consentimento. Se ela dá o consentimento dela para fazer a entrevista. Se ela não der o consentimento, você vai marcar não. Entendeu? Júlia. Oi, Matheus. Se a gente quiser fazer um crachá bonitinho, uma identificação e tudo mais, é tranquilo? Claro, é ótimo, na verdade. Bacana. Se precisarem de alguma coisa nesse sentido, pode falar com a gente. Júlia, eu tenho Tiago está inscrito. Tiago está inscrito, Aline. Tá. Aí eu passo para ele, depois eu passo para tu. Lá, Tiago. Eu queria fazer a pergunta, como foi colocada uma meta para ser entrevistado? E você falou que alguém podia se recusar da entrevista. Aí faria o quê para compensar as pessoas que se recusou para manter a meta? Nada. A meta é essa quantidade de pessoas, mas a gente não substitui, não vai colocar ninguém a mais, não. Se não tiver uma pessoa, a gente que recusou, vai ficar menos mesmo. Tá certo. Só para esclarecer que a meta é o contato sim ou não também, né? Se não
contactado, não quis fazer a entrevista, foi contactado, só não quis fazer a entrevista, né? Está dentro do total. Só para pegar daquela fala, tinha gente escrita, mas só para não esquecer. Talvez a estratégia desse primeiro contato seja a estratégia que a gente usa para o mais dois e a comissão municipal, onde ainda existe comissão municipal articulada, né, que possa informar a comunidade que vai passar aquela entrevista com aquele técnico, que é o pessoal, pelo menos, está minimamente preparado. Eu sei que as comissões estão, em alguns lugares, estão desarticuladas, mas onde tem, né, eu acho que é uma boa estratégia também para esse primeiro contato, né? É verdade. Inclusive, Dani, até se tiver desarticulada, mas tiver alguma liderança que você tenha contato, né, também funciona. Já falar com essa liderança para ver se ela já pode passar nas pessoas e articular, né? Já funciona esse processo aí. Aline e depois Almir. Minha dúvida era exatamente essa, se esse formulário não concluído, pelo fato da família não querer participar, se ia contar com aquele total, tipo, da meta, né? De R$50 cada formulário e tal, cada pesquisa. Já tinham perguntado isso ontem, eu tentei tirar essa dúvida, mas eu ainda não consegui tirar ela de forma tão específica assim. Eu vou tirar depois com responsáveis, né, dessa parte e eu passo essa informação fechada para vocês. A princípio, faz parte do total, né? Mas eu não sei se... Eu acho que sim, mas eu vou tirar essa informação. Obrigada, para Júlia. vocês, de verdade, com segurança, e não dar uma informação errada. E aí a gente passa para vocês essa informação pelo Zap. Almir. Então, Júlia, foi eu que fiz essa pergunta ontem no finalzinho, e você ficou da resposta hoje. Mas, como para mim aí já está respondido, porque na primeira, quando a gente iniciava a pesquisa, né, e a família não ia até o final, aquela família era válida, né, na quantidade. Tipo, era paga, né? Aí a dúvida era essa, se essa família ia ser incluída para ser paga. Iniciou lá, a família não quer, mas a gente identificou, foi na casa, né? Começou os procedimentos. Se a gente identificou a família, se era essa dúvida aí. Mas, pelo que eu entendi, vai ser contada, né? A princípio, a resposta é essa. Vai acontecer igual foi na primeira vez essa família contada. A gente só vai confirmar com o administrativo financeiro para poder dar essa informação para vocês de forma segura, certo? Então, a gente vai passar essa informação depois pelo WhatsApp direitinho. E aí, confirmada, tá? Vamos embora, meu povo, senão a gente não consegue concluir nossa programação. Teoricamente, tinha uma pausa agora, mas eu estou pensando em pular essa pausa a gente já seguir, porque senão a gente vai acabar se atrapalhando o tempo, né? A gente ainda vai testar o formulário, pode ser que muita dúvida surja. Maite já está aí, minha gente? Eu acho que não, Júlia, estava procurando ela agora. Vou falar com ela pelo Zap para saber quanto tempo. Já vai para grupo agora? Agora. Mas aí qualquer coisa a gente divide em dois, no caso. A gente vai fazer o seguinte, gente, a gente vai dividir em grupo, e aí pode ser, deixa a pausa para o almoço, é isso aí. A gente vai dividir em grupo, certo? Se Maite estiver aqui, a gente vai dividir em 3 grupos. Se Maite não tiver, a gente divide em 2. Para testar o formulário, quem está fazendo um grupinho menor já facilita a nossa vida, já ajuda. E aí a ideia é a gente fazer o teste do formulário, né, com todo mundo aí que já está com o aplicativo na mão. Algumas pessoas que não conseguiram o aplicativo, né, não conseguiu configurar o aplicativo de jeito nenhum, ou não conseguiu o aparelho, né, para baixar. Essas pessoas, a gente vai disponibilizar um link. Eu já vou passar esse link aqui. Deixa eu pegar o link. Copiar. Para essas pessoas, eu vou botar esse link aqui, certo? Esse link é o link do formulário web. Link formulário web. É o que é a internet, que é aquele que não é pelo aplicativo, vai ser pela internet não tem todos os recursos, não é tão interessante quanto o Kobo, mas ainda é melhor do que o formulário online. Se vocês estão aí sem um dispositivo com Kobo, vocês peguem esse link. A gente falou sobre ele rapidamente ontem, né? Que vocês precisam entrar, fazer a parte de configuração. Deixa eu ver aqui. Formulário web.
que, gente, vocês entram, quando você entrar, você vai entrar na página, nesse link, já vai diretamente, e em cima tem uma barrinha de sinal, né? Aqui não está aparecendo para mim, porque estou conectada na internet. Provavelmente para vocês vai ser também. Mas se vocês lembrarem, vai ter no cantinho... Deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar. Só para ver, né, quem é que vai fazer por essa parte, que a gente não olhou para isso ontem. Mas, enfim, aqui... E a gente não vai estar trabalhando hoje. Tem aqui o número de formulários em cima dessa parte, esse laranjinha, onde fica a barrinha da internet, né? Que vocês vão ver depois a questão do sinal sem sinal. E aí vocês vão fazer aqui, certo? Vocês vão preenchendo por esse link aqui. Mas é isso, né? Só quem não está com o aplicativo Kobo, ou quem vai ter que utilizar o formulário web depois, a minha voz, né? Porque a bichinha já está cansada. Júlia. Garganta. Vou abrir, só um minutinho. Quem está falando, segura aí. Daiane, segura aí, Daiane. Só um minutinho. Deixa eu só terminar essa parte e eu abro para dúvida antes de a gente fechar para o grupo. Mas, quem tiver com o aplicativo Kobo no celular, a gente vai fazer agora o teste com o aplicativo Kobo. Quem tiver sem o aplicativo Kobo, não conseguiu baixar agora, não tem agora, nesse momento, não tem acesso, abre aí esse link e vamos fazer por esse link o teste, certo? E aí depois a gente pode configurar o aplicativo Kobo para as pessoas que não conseguiram. A gente faz isso na segunda-feira. Mas aí já pega aí esse link para a gente testar esse link. Liga lá, Daiane. Daiane? É que eu fechei o microfone dela. Abre teu microfone. Sem microfone, tem que abrir. Não, Júlia. Travou? Para mim só? Estou disponível para conseguir assistir agora a reunião e ao mesmo tempo mexer no aplicativo. Tu não vai conseguir? Consegue. Consegue. A gente estava falando com a Almi agora. O que vai acontecer você pode, enquanto está na reunião, se você só tiver com o seu celular, enquanto você está na reunião, você consegue mexer no aplicativo. Você não vai ver a gente, mas você vai escutar. E aí você escuta e vai mexendo lá, respondendo as informações no corpo. Não vai ser tão interessante, mas de toda forma dá certo para vocês conseguirem botar lá as informações e irem testando o aplicativo. Vamos tentar fazer dar certo de alguma forma, certo? Tu bota, Danilo, esse link que eu botei aqui no grupo. Ivone está pedindo. Eu botei aqui, agorinha, no chat. Botar no grupo do Zap. Tá. Esse link é para vocês usarem somente se vocês não conseguirem o Kobo. Lembrem que a ordem prioritária é sempre o Kobo, sempre, sempre. E só se vocês não conseguirem, vocês vão para esse link, porque eles não vão lhe dar todas as opções possíveis, tá? Como vai ser agora? A gente vai dividir aqui em grupo, e aí vocês vão entrevistar a gente. Aí a gente pode escolher aí uma pessoa, né? Inclusive, seria bom... A gente tinha pensado até em fazer rodada, né? Mas a gente está achando que talvez seja melhor. Já que tem pessoas que vão estar no celular, não vão estar conseguindo ver a gente. A gente pode fazer o esquema de que, sei lá, escolher umas 2, 3 pessoas que vão fazendo as perguntas e a gente vai respondendo. Eu e Dani, a gente vai respondendo. Aí, toda vez que a gente vai respondendo, vocês vão marcando lá no povo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, vocês já falam na hora, já vamos tirando na hora as dúvidas, para a gente poder finalizar. Agora, cadê Maite, Dani? Está na entrevista ainda. Acho que vai ter que dividir em 2. O problema é que ela que sabe fazer esse negócio. Júlia. É que ela está online agora, só um minuto. De novo para cadastrar aqui. Como é? Libera o QR Code de novo para cadastrar, para a Vandilson entrar. Coloca na tela, por favor. Está lá no grupo. Está no grupo, mas deixa eu botar aqui rapidamente. E aí, se consegue. Ok. Conseguiu? Okay. Sim. Aí lembra que tem que ir agora encarregar formulário em branco. Essa parte, gente, é importante que todo mundo tenha sempre atenta, porque é o que alguém estava me perguntando no começo, já não lembro quem foi, que estava perguntando sobre como a gente faria, né? Se a gente precisaria, foi Daiane, se a gente precisaria estar sempre pegando... Não, foi Cassiana.
a gente precisaria sempre fazer o QR Code. A gente não precisa, uma vez que a gente fez o QR Code, está configurado. Mas se tiver uma nova versão, né, se a gente vai avisar vocês no grupo. E aí vocês teriam que carregar esse formulário em branco de novo, fazer esse passo aqui novamente. É possível que isso aconteça, então lembrem sempre dessa parte. Carregar o formulário em branco. Vocês vão ver aqui embaixo, ó, quando aparece o nome da consulta global, não sei o que lá que a gente tem que clicar, embaixo, tá vendo? Tem aqui, versão 48. Então, vai aparecer qual é a versão que a gente está. A gente já está na 60 e pouco. Então, assim, vai aparecer, a gente pode até dizer, o número da versão é tal. E aí, vocês fazem de novo esse processo de clicar em cima, né, marcar a caixinha, pegar selecionados, e depois que tiver, a gente vai para o formulário em branco e aí consegue realizar as entrevistas. O ID é igual para todo mundo, não é isso, Júlia? Deixa eu... Qual é o ID mesmo? Já compartilhar também aqui. Deixa eu pegar aqui o número do ID. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, amiga. São 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maite está aí, ó, passando a nossa vida. Graças a já. Vamos agradecer. Vou botar aqui no chat também, para a gente testar todo mundo com esse código do ID, viu, gente? Não é para botar nenhum outro. Já estou colocando aqui no chat, quando a gente for para o grupo, vocês colocam. Esperem a gente ir para o grupo para todo mundo fazer ao mesmo tempo. Maite, a gente vai dividir em grupo, 3 grupos, já que tu está aqui. Tu vai ficar? Vou. Pronto, a gente divide em 3 grupos. Tem algumas pessoas que estão com o telefone, vão fazer enquanto estão no telefone, estão na reunião. Então, elas não vão conseguir ver a gente. Umas 3 pessoas por grupo. A gente seleciona umas 2, 3 pessoas por grupo para fazer as perguntas e a gente responde. Tá, então cada um de nós fica num grupo e aí eu divido, né? Isso, elas perguntam para a gente e a gente responde as perguntas da entrevista. Você pode dividir em 3 agora. Eu vou mandar uma mensagem para tu e para a Dani no grupo. Vocês olhem, por favor. Tá, é bom orientar o pessoal, porque parece uma caixinha, a gente tem que apertar, é assim? Caixinha. Porque não, vai automaticamente ou não? Aparecer uma mensagem. Vai aqui. automaticamente. Eu estou mandando o povo direto aqui. Eu acho que aparece uma mensagem para você aceitar. Se aparecer uma mensagem na isso. tela e agora, você bota OK. Sim, OK, o que aparecer. Como é que a gente volta, Maite? Te avisa, é? Pode botar um tempo de 1 hora, Maite. 1 hora, retorna. Aí ele volta automaticamente também. Não preciso me preocupar com isso, né? Ele volta automaticamente. Peraí, que eu não estou conseguindo colocar mais gente. Certo. Júlia, Oi. esse seria o ID? Seria esse número que você colocou por último aí no chat? Isso, salva esse número aí para a gente poder colocar e treinar. Ok. Vou dar Enter aqui para abrir as salas. Eu acho que receberam um convite. Recebemos. Mas Júlia e Dani não aceitem ainda, não. Deixa eu ver se vocês estão na sala certa. Já ia aceitar. Eu já ia dizer que eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero ver se vocês estão na sala certa. Tá. Ah, tá. Tá aparecendo aqui um close to room, all rooms. É aí que tu tá verificando, né, Fazer Mari? nada, é para fazer nada, Dani. A gente só aguarda. Não, para minha curiosidade mesmo, a coisa que tá aparecendo. Dani está no grupo 1. A gente bota close, a gente fecha as salas. A gente pede. Almir. Cadê tu, Júlia? Tá, beleza. Posso ir, então? Aqui. Pode ir, Dani. Tchau. Eu não estou encontrando, Tchau. Júlia. Me acha. Tá aparecendo para tu o teu grupo, Júlia? Se é o grupo 1, 2 ou 3? Olha aqui de novo. Ai, não.
Para mim só aparece esse join, não sei das quantas, mas não aparece onde eu estou, não. Tu não tá aparecendo tanto nenhum. Nem na sala 1, nem na sala 2, nem na sala 3. Não, fé. Valmir, Marcílio. Devia estar aqui pela letra, né? Jandira, Jadson. Mas todo mundo não pode entrar e depois tu só me coloca, não? Na que precisar? É, tu deveria ir para a sala 2 e eu deveria ir para a sala 3. Eu vou responder, eles que vão responder as perguntas, né? A gente escolhe 3 pessoas para responder. Não é? Eles que vão responder as perguntas. Não, eles vão responder no aplicativo. Eles vão entrevistar a gente. Você fez Certo. isso? Sim, não. Olha a mensagem no grupo, tá? Que eu dei algumas instruções. Certo. Júlia, tu não tá aparecendo. Vai ver se é o grupo 2. Eu vou pro grupo 3. Não apareceu nada para mim, não, ainda. Nenhuma mensagem? Uh-uh. Eu acho que é porque tu é host. Agora. Tu tá vendo ali o nomezinho Breakout Rooms, os quadradinhos lá embaixo? Eu acho que eu não posso mandar em tu, por isso que tu não tá aparecendo. Aí eu faço o quê? Tá vendo os quadradinhos lá embaixo? Breakout Rooms. Aparece Lá embaixo no menu? Sim, do lado de Se eu Stop colocar Recording. em More, aparece. Pronto, clica aí. Cliquei. Aparece as salas, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aparece, só o nome aparece. Pronto. Aí tu tem grupo 2, tem um quadradinho azul com o nome Join. Ou, não sei se está em português ou inglês. Tem grupo 1, grupo 2. É para entrar em qual? Entrar em 2. qual? Join. 10. Eu não posso mandar então. E eu vou para o grupo 3. Oi, gente. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Esse é o grupo 3, né? Tá certo?
Olá. Para mim só está aparecendo Maite Queiroz, grupo 2. Aí clica nesse azulzinho, é isso?
Opa. Oi, gente. Voltei Acabou todo o mundo a tempo, minha pulso. gente. Voltei a pulso, todo mundo. Interromperam minha fala. Tá vendo? Tô Fui sendo eu, sabotada. a culpada fui eu. Desconfiei, Júlia, essa é a sua cara. Pronto, Dani. Assim. Não. Pelo menos aqui para mim, encerrou. Obrigado pela sua participação. Tá pronta a entrevista. Ficou gerando GPS e apertar em salvar a GeoPoint, né? Uhum. Deixa eu perguntar. Todo mundo conseguiu chegar... Já entendi que o grupo de Dani conseguiu chegar até o final, né? Depois do GPS. Vai ter teu grupo. A gente estava no acesso aos recursos produtivos. Beleza. Então, o grupo de Maite, que ainda estava um pouco mais para trás, vai ter ainda as perguntas, né? Vocês podem testar ainda depois, se vocês quiserem passar uma por uma e tal. Mas eu queria, então, só ensinar vocês aqui como funciona, tá? Quando a gente terminar a última pergunta lá, que aí a gente vai perguntar se... Voltou todo mundo, né? Que já. Vou só fechar o microfone. Se foi a pulso, tá? Voltou. Sem querer, não falei com maldade, não. Quero tempo. Mas só fechando esse microfone aqui para conseguir. Aí a gente vai ter lá, quando a gente terminar todas as entrevistas, todas as perguntas, né? A gente vai ter perguntando se a pessoa aceita ser contactada novamente, né, em outra oportunidade e tal. Aí ela vai dizer sim ou não, a gente coloca, né, sim ou não. A gente vai avançar. Tem a parte que a gente tem, ó, que vai escrever, que vai perguntar assim, usa esse espaço para botar comentários. Então, a gente pode escrever, por exemplo, se a gente estava num lugar, está fazendo a entrevista no local de trabalho da pessoa, a gente bota, não, a gente está fazendo no lugar de trabalho porque a pessoa não podia ir para casa, ela trabalha durante o dia. A gente explica isso nessa parte de comentário. E aí, depois, quando a gente abre o GPS, para mim, como eu já fiz o negócio do GPS, não aparece, mas vai aparecer um negocinho azul, assim, também, escrito iniciar GeoPoint, certo? Uma barrinha azul. Iniciar GeoPoint. Segura aí, também, que eu estou ligada aqui, ainda tentou. Iniciar GeoPoint. Aí, quando a gente botar, a gente clica no iniciar GeoPoint, e aí, quando a gente iniciar, vai aparecer uma mensagenzinha. Assim, eu sei que é ruim de ver, que não dá para ler, mas vai aparecer um quadradinho aqui. Tá vendo que tem um trequinho aqui rodando, eternamente rodando aqui. Então, esse trequinho, que ele tá... Se a gente deixar aí, ele vai deixar, assim, vai ficar a vida toda aí. Então, a gente tem que interromper. A primeira coisa que está escrita nele é precisão. É a parte do erro, a margem de erro que tem. Então, quando ele chegar aí nos 20 metros, sabe, 10 metros, quanto a gente puder, aí a gente vai botar embaixo, nesse quadradinho embaixo, tem salva GeoPoint. Vai ter aqui de azulzinho embaixo. E aí a gente interrompe, senão ele vai ficar para sempre. A gente tem que dar esse comando para finalizar. E aí, quando finalizar, vai aparecer a latitude, a longitude, a precisão, vai aparecer de novo um negocinho aqui, mudar a localização, mas a gente não vai mais fazer isso, né? Já aparecem as informações. E a gente vai avançar, nisso vai aparecer, obrigado pela sua participação, essa mensagem, e depois ainda vai aparecer uma outra tela, que está dizendo assim, você está no fim da consulta global, parará, o nome da pesquisa. Vai ter escrito assim, nomear esse formulário. Aí, logo abaixo de nomear esse formulário, 2 pontos, vai ter um texto de novo, com o nome da pesquisa, que a gente vai excluir, a gente vai apagar esse texto todinho, e a gente vai nomear esse formulário. E esse formulário que a gente estava falando ontem, não sei se vocês lembram, a gente bota o nome da pessoa, Júlia Costa Rosas, o nome da pessoa, e o código ID dela. Porque quando a gente for olhar, a gente já tem esse controle, a FAO já tem esse controle pelo nome. O nome da pessoa, o ID da pessoa. Não sei se dá para ver aqui. Aqui eu botei Maria da Silva e o código, certo? Do lado. Tá, agora, para mim, Júlia, está aparecendo... Ai, cadê? O nome da pesquisa, tá vendo? Você vai pegar esse nome da pesquisa e vai apagar. Logo abaixo de nomear esse formulário, você apaga. Vou ver se eu consigo falar com eles para mudar isso. Se a gente consegue deixar já apagado e botar aqui, escreva aqui. Apaga, Dani. Eu tenho que apagar aquilo tudo escrito? Isso, exatamente. Eu vou ver se a gente consegue tirar isso e deixar em branco para facilitar, certo? Tá. Mas, de toda forma, se tiver o nome, vocês já sabem que é só apagar. Mostra aí, Dani. Tá. Estou apagando aqui, ó. Tá vendo que tá menos?
Essa parte aí Eu escrita de cursorzinho, Dani. cliquei 2 vezes em cima e deletei. Estou Essa deletando. parte que está logo abaixo de formulário. Aí vocês apagam e botam o nome. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. E tem, logo abaixo disso, tem marcar, logo abaixo do nome, que é uma linhazinha azul, tem assim, marcar formulário como finalizado. Se a gente marcar, isso, ó, tá vendo? Marcar formulário como finalizado. Aí a gente tem esse quadradinho aí do lado, azul, a gente está marcando como finalizado. Se a gente não marcar como finalizado, ele vai ficar salvo, mas não finalizado. Marca como finalizado, Dani. Marca e bota salvar, formulário e sair. Eu vou deixar Ele sem já marcar tá. como finalizado. Bota lá, vai lá. Tá, Aí ele tá está vendo marcado. Está marcado. Isso. Marcado. Aí Aí como é que bota eu saio agora? Bota aí, salvar formulário e sair. Logo abaixo está escrito, salvar formulário e sair. Tá Aí indo. mostra a tela inicial. É porque eu não botei meu nome, peraí, vou botar aqui Dani. Que se você não botar o nome, ele não vai. Tem que deixar um nome. A gente apagou o nome da pesquisa, tem que botar Isso. alguma coisa no lugar. Aí ele voltou para minha tela inicial. Tá com o mapa aí, amiga. Peraí, calma. Calma. Tá, ele voltou para início da pesquisa. Aí mostra... Não. Entrou no formulário em branco. Ele tem que voltar para o menu principal. Ah, tá, peraí. Volta para o teu menu principal. Eu quero mostrar a diferença rapidinho. Se alguém conseguiu entrar aí no menu principal, Então, vê, volta não aí. tem problema não. Eu mostro por aqui. Aqui está o menu principal, certo? Não dá para ler muito, mas como eu não marquei como enviado, como finalizado, o meu entrou nesse daqui, que é enviar, editar formulário salvo. Editar formulário salvo, porque eu não marquei ele como finalizado, eu só salvei. O de Dani está aqui, ó, enviar formulário finalizado. Aí está aqui um do lado, né? Porque ela marcou como finalizado. E aí, daí, dessa parte, quando a gente tiver aí, se eu quiser editar, eu vou entrar em editar formulário salvo, vou marcar, já vai ter aqui Maria da Silva, está escrito aqui o nome dela, eu vou nesse formulário e eu consigo, ele vai carregar e consigo editar. Se eu quiser ir no formulário finalizado, né? Aí Dani vai lá, clica no enviar, clica aí, Dani, no enviar formulário. Aí vai aparecer e a gente pode selecionar ele com internet e já enviar a pesquisa, certo? Só para vocês verem, né? Que realmente fica separado cada um no lugar e tal. Aí eu marco, Júlia, nesse quadradinho e embaixo tem as opções de enviar. Isso, exatamente. Júlia, no meu aqui apareceu no editar formulário, eu abri, está lá o nome Maria da Silva, realmente, e enviar formulário ela também já está. Foi naquele caso que eu deixei marcado, não é isso? Ótimo, isso. Pronto. Ô, Júlia. Oi. No caso, eu concluí, enviar formulário finalizado. Se onde eu estou fazendo uma pesquisa tem internet, eu já posso enviar direto ou eu aguardo? Já pode enviar. Se você conseguir conectar com a internet, já pode enviar todos que você tiver, tranquilamente. Matheus. Ô, Júlia, eu realizei a finalização aqui, a precisão deu 56,1 metros. Está muito distante ou pode deixar? É um pouco distante, mas se não está baixando disso, deixa assim mesmo. Se você conseguir andar um pouquinho, né, tá na propriedade, conseguir andar um pouquinho por um caminho sem árvore, consegue diminuir, ótimo, mas não precisa ficar procurando eternamente, não. Dá um minutinho, tal, não baixou, vou fazer com isso mesmo. Bacana, então. E na lista dos formulários enviados para se certificar, ele aparece a pessoa, a data, a hora. Beleza? Certo. Aí pronto, beleza. Aí, Itamires, né, que estava testando lá no Google Forms. E lembra que quando a gente estiver no Google Forms, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, quando eu estiver no Google Forms, cadê? O GPS, ele é em outro lugar. E vai ser... Deixa eu abrir aqui assim que é mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar para te mostrar. No Google Forms, você vai ter que marcar... Se você estiver indo, né? Se você ter problema sei lá, no aplicativo, não está abrindo. Não vai acontecer, mas sei lá, você
o seu celular pifou, o tablet não está funcionando, você tem seu celular na hora, tem a internet, né? Então, você consegue abrir o link, você precisa da internet para abrir o link no Google, formulários web, né? Você precisa da internet para abrir. Depois que você conseguiu baixar, que ele dá o sinalzinho, vai aparecer aqui em cima. Aí, quando ele der um checkzinho verde, aí quer dizer que você já pode fazer sem internet. O GPS no Webforms é aqui, nesse ícone aqui, tá vendo? Vou clicar nele, ó. Ele carrega e já apareceu aqui, latitude e longitude, já foi preenchido. E aí a gente pode finalizar, beleza? É 11h30. Eu vou fazer o seguinte, tem uma última apresentação para a gente fazer aqui. Correr para a gente conseguir fazer ela antes do meio-dia. Não sei se ainda tem alguma pergunta. A gente já pode fazer essa última apresentação. Eu tenho uma sugestão, Júlia. Pergunta, Júlia. Aí, calma. Vamos lá, Silvana, primeiro. Fica lá. O grupo da Maitê, nós não terminamos. Seria importante a gente concluir. A gente não tem tempo, mas a gente precisa fazer essa outra parte importante, essa próxima apresentação. Mas vocês têm esse ID e vocês podem testar ele até domingo. A partir de segunda-feira, não pode mais usar, mas até domingo vocês podem testar com esse ID. Porque segunda-feira eu vou pedir para eles excluírem todos esses formulários, vou ver se eles já conseguem fazer isso automaticamente, né? A gente está salvando aí formulários que a gente não vai usar, lembra, né? Vocês podem testar depois. Um minutinho. Vocês podem testar depois. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, a gente está no grupo do WhatsApp, a gente responde tudo. Vocês podem falar diretamente com a gente falar em contato, tranquilamente. Nito, eu sei que você quer falar, mas Itamir está com a mão levantada. Vou passar para ela e depois eu passo para você. Vai lá, Itamir. Ô, Júlia, eu cliquei, eu não sei se dá para ver aí, só que não atualizou. Eu não sei se consegue ver. Não consigo ver, não. Mas tá, tu clicou. Isso, não apareceu. A longitude, latitude, não contabilizou aqui. Não apareceu? Estranho, deveria ter aparecido. Tem alguma mensagem que está dando alguma coisa? Nada. E no caso, a localização do celular está ativada? Como? A localização do celular está O ativada? GPS do celular está ativado? A internet não, mas acho que o GPS sim. Tenta sim e diz pra gente se deu certo. Por enquanto eu vou passando para a Nito, tá? Tá. Diz lá, Nito. Eu estava no grupo de Maitê e eu continuei, né? Como é um teste, eu continuei. Fui até o final, finalizei, coloquei como finalizado, renomeei como Maitê Queiroz e deu certo. Está lá na pasta como Maitê Queiroz. Ótimo. Maravilha. Pronto, é isso. É simples, né? Vocês viram que é simples. Vocês conseguem mexer tranquilamente, dá para passar. Ele é muito intuitivo, ele é fácil. Se vocês podem treinar, e se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, vocês falam com a gente. Diz lá, Tiago. Só... Deixa o Tiago falar, porque ele está na vez, aí eu passo para você. Como tu tinha explicado já ontem, Júlia, né? Ele passa automático sem colocar a localização. Ele salva sem a localização. Eu salvei lá e depois voltei. Ele abre o menuzinho para coordenada de GPS. Você pode bater o ponto depois que termina, depois que está não finalizado, né? Mas enquanto está editando, você pode alterar, até bater o ponto do GPS depois. Isso, exatamente. Isso é o que o Tiago está falando aqui, não é obrigatório. Se você não conseguir de jeito nenhum salvar o GPS, você consegue finalizar a entrevista. Giseldo. Júlia, parecido com a pergunta do Tiago. Esse disquetezinho, bem no canto superior direito, você tinha até falado ontem. Digamos que eu comecei a entrevista, algum problema, eu tive que encerrar por hora e continuar uma hora depois. Se eu clico no disquetezinho, ele salva as informações que eu já fiz e eu posso continuar do emprego. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Respondido. Aí vai ficar lá em editar formulário salvo. Sei lá, você está entrevistando, a pessoa passou mal, aí, sei lá, você para, né? Parou. Aí você salva e tal. Mas o ideal é que a gente não faça isso, né? Porque o ideal é que a gente comece e finalize a entrevista, só se tiver algum problema mesmo. E também, eles conseguissem o certo, não deu certo. Se você estiver em campo, não conseguir, a gente pode ver isso, a gente falando privado para ver isso. Se você estiver em campo, tiver que fazer no formulário web, não conseguiu, finalizar sem o GPS, tá?
envia sem o GPS. A gente vê depois junto se qual é o problema, ou se não conseguir de jeito nenhum, segunda-feira, a gente vê com o pessoal da FAO. Vou botar a apresentação aqui para a gente conseguir fazer a tempo. E aí, para a gente ter um finalzinho ainda de perguntas, se for preciso, tá? Se a gente precisar. Então, aqui é a aplicação da entrevista, né? Então, algumas informações importantes que a gente precisa na hora de aplicar a entrevista. Então, contatar o beneficiário selecionado para agendar a entrevista, foi isso que nós estávamos falando mais cedo, né? Vamos falar aí com as comissões municipais, com liderança e tal. E aí, tipo, isso que a Daiane trouxe também como preocupação hoje, que alguém tem trazido hoje também, né? Vamos recordar que já foi uma pesquisa que teve uma primeira etapa em 2020, com as pessoas, né? Que foram selecionadas para participar, fala pelo nome da organização, fala que é uma parceria com a ASA, né? Explicar bem direitinho. Agora, depois de um ano, a entrevista vai ser realizada novamente com esses beneficiários, ou com as mesmas pessoas, ou com os originais, enfim, né? E naquele protocolo. E é muito importante para a gente ter, né? A participação deles, que demora só cerca de meia hora, que as respostas são confidenciais, a gente precisa, né, deixar isso muito claro e garantido para as famílias, que as respostas são confidenciais, inclusive nada vai ser divulgado com o nome deles, e que as respostas vão ajudar a informar o desenvolvimento de melhores políticas públicas e estratégias de subsistência no contexto né, da situação da pandemia que a gente está vivendo, ou de contextos parecidos. Mas, claro, deixando claro que não tem nenhum benefício social imediato, construção nem nada que a gente vai, né, nada vai surgir nesse sentido. É importante, quando a gente for aplicar a entrevista, né, a gente está indo, se a gente consegue, antes de chegar na casa, a gente já abriu o formulário daquela família, já colocar o código, né, o ID do agregado familiar, que a gente vai estar com a lista antes, porque aí a gente já consegue passar essa primeira etapa antes de iniciar, né, a família. Então, a gente já pode fazer isso. E aí lembrar que tem informações que a gente viu agora, né, que estão pré-carregadas e que a gente precisa confirmar. Também tem o nome do entrevistador, esse nome do enumerador é o nome do entrevistador, da entrevistadora, e aí lembrar, né, gente, a gente viu agora também que a gente tem que marcar o nome. A gente marcou lá o nome de João porque ele estava lá marcado, o nome dele lá. Se você, sei lá, tem 4 entrevistadores na organização, e a gente não tem o nome desses 4, a gente não passou o nome para a FAO, você não vai conseguir encontrar seu nome aqui e botar o nome, né? Então, é importante mesmo que a gente tenha o nome de todo mundo que vai participar como entrevistador e entrevistadora. Júlia, só uma pausa nessa aí, que eu disse que o nome não era João e que o nome era Daniela, entendendo que colocaram o meu nome errado, por algum motivo. Pode ser, tipo retificando esse nome, é isso? No caso, tu fez isso. Por ter se enganado, né? Fez isso agora, na hora e deu certo. Deu certo. Eu mudei o nome. Beleza. Tá. Não, beleza. Então, é porque eles não tinham ajeitado isso, né? Agora eles já devem ter ajeitado. Então, pelo menos tem essa opção, né? Fica melhor para a gente, caso tenha algum problema. Beleza. Então, entenderam, né? Que Dani falou. Se a gente não for João o seu nome, aí você pode colocar lá que seu nome é Daniela, né? Se acontecer. Mas como a gente já tem o nome de vocês e estamos tentando fazer isso, para já botar, porque vai ficar muito mais fácil vocês não terem que escrever o nome de vocês também, todas as vezes que vocês forem fazer entrevista, né? Já apareceu o nome, vai ser muito melhor para vocês. No momento de iniciar a entrevista, obter o consentimento da pessoa, lendo o texto em voz alta, né? E aí é importante mostrar, né, que a gente marcou, principalmente se a pessoa disse não, é importante mostrar para ela que marcou, né, o não. E é isso, o consentimento dessa vez vai ser oral, não precisa de assinatura. A menos que você faça no formulário de papel, aí é importante pegar. Iniciando a entrevista, então a importância do que a gente estava falando, de ir para um lugar tranquilo, que não tenha muitas distrações. Eu sei que às vezes isso é difícil, né, que tá lá, sei lá, a mulher tá lá com os filhos e tal, mas tentar ao máximo, né, ir para um lugar com menos distrações e que também não tenha muitas pessoas ao redor observando, né? Essa coisa de fazer coletivamente. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso influencia muito o que a pessoa vai falar, a resposta da pessoa, né? Aí é importante que a gente faça isso com cuidado.
quando acabar a entrevista, né, aparece aquela mensagem, obrigado pela sua participação e tal, ou então se a pessoa não tem atividades agrícolas, diz obrigado, mas não se destina, só se destina a pessoas que têm atividade agrícola, a gente, né, pode ler, a gente deve ler aquele texto, mas aí a gente agradece pelo tempo da pessoa, né, recorda que essa informação ela é confidencial, que os resultados vão ser compartilhados no final da pesquisa de forma anônima, e a gente lembra de ter o contato da pessoa, porque é possível que, sei lá, a FAO esteja olhando, tem alguma dúvida específica sobre algum ponto. E aí é importante a gente ter o contato rápido da pessoa para não ter que ir na casa da pessoa de novo, se tiver que confirmar alguma informação. Isso acontece, né? Aconteceu na primeira vez, então é importante a gente ter o contato com todo mundo. Uma vez finalizada a entrevista, foi o que a gente viu agora, a gente salva o formulário finalizado, e no final do dia é importante que sempre no final do dia vocês consigam, ou se conseguir internet no meio do caminho também é ótimo, mas se não, no final do dia, já ir enviando todas as que forem finalizadas, né? Já ir entrando na plataforma e o pessoal já ir olhando e revisando tudo. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, essa última... Oi, Júlia. Oi, diga lá. É só para dizer que no nosso caso aqui da Carta de São Raimundo Nonato, nós só vamos iniciar a pesquisa a partir do dia 24, viu? Ok. Beleza. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida ainda, gente? Temos aí 20 minutos. Oi, Júlia. Surgiram algumas dúvidas na hora que a gente estava... Eu não sei se é tu ou sou eu que está travando. E aí eu fiquei trazer para cá. Tira a sua câmera, que eu acho que tu está travando. Deixa a minha câmera. Deixa lá. Vê se tu consegue me ouvir melhor. Melhor. Surgiram algumas dúvidas. Uma delas, eu acho que foi a principal, foi sobre o tempo de confinamento. Quando pergunta, teve confinamento? A pessoa disse, teve confinamento. Mas, foram 15 dias, não chegou a ser um mês. Foi 15 dias de confinamento. Aí a próxima pergunta é, quantos meses foram? Aí a gente tem que colocar os números. 1 mês, 0 meses, 1 mês, 2 meses. Eu tentei colocar meio mês, por exemplo. Não funciona, tem que ser o número inteiro. Aí, nesse caso, foram 15... A Silvana disse que na sala dela foram 3 dias, depois parava, enfim. Nesse caso, se foi menos de um mês, a gente coloca 0? Vou perguntar para o pessoal da FAO se tem como ajustar para botar a possibilidade de dias, não só meses. Certo. Outra pergunta foi sobre se você teve... sobre as atividades agrícolas da família. E aí, com relação às sementes, se a família produz sementes para uma casa de sementes, e se a família seleciona suas próprias sementes para guardar. Os dois casos, a gente conta, né? Porque pergunta assim, quais são as atividades agrícolas? Aí, então, os dois casos contam como atividade agrícola. Isso, exatamente. Certo. Citaram lá no grupo da gente, quando a gente pergunta o tamanho da área, em hectares, que pode ser que eles não usem esse termo, hectares, e eles usem tarefas, né? Aí a gente tem que converter. A gente sabe, né? Ou se a gente não sabe, a gente já procura saber de agora quantas tarefas na nossa região significam um hectare, e aí a gente converte. Tem uma tarefa, isso significa quantos hectares? A gente tem que marcar na entrevista hectares, a gente não pode ter diversas unidades de medida, entendeu? Então, a gente marca já lá em hectares, mesmo que a família provavelmente vai dizer tarefas. Acho que o Tiago quer falar, né? Acho que foi o Tiago que trouxe isso, né, Tiago? 3,3 tarefas equivale a 1 hectare. Pronto. 3,3 tarefas, 1 hectare. E na nossa região, a gente arredonda logo só para 3 vezes. 3 tarefas já é 1 hectare. Pronto. Mas a medida correta é 3,3. Aqui para nós são 2,3. Tarefas correspondem ao hectare. Então é isso, tem que saber quantas tarefas correspondem a 1 hectare, e aí acho que marca no aplicativo em hectare. E teve mais uma sobre o motivo de vender, mas deixa eu ver aqui direitinho no questionário para falar direitinho. E tem uma pergunta de Matheus no chat, que já falei. A lista de benefícios de famílias a gente vai disponibilizar provavelmente ainda hoje à tarde, tanto a lista das famílias como as apresentações. A gente só precisa terminar de ajustar algumas coisas para ficar direitinho, porque ainda eles mandam para a gente tudo junto, sabe? Todas as organizações, a gente está separando tudo e vai organizar para ficar claro, porque tem umas coisas que não estão em espanhol, enfim, a gente vai ajustar para vocês. Mas eu acredito que ainda hoje de tarde a gente está disponibilizando a lista das famílias e as apresentações todas que a gente utilizou aqui, bem como o link,
a gente poder mandar para vocês poderem ver. Eu sei que tem umas pessoas que não participaram de todos os momentos, das entrevistas das organizações, né? Ou novas pessoas que forem entrar, a gente disponibiliza os links da capacitação. Vocês podem mostrar também, a pessoa assistir, né? Porque muita coisa de dúvida já foi tirada. E também de algumas dúvidas que a gente tirou com a FAO, a gente vai fazer um documento